Ok, bom dia a todos, a quem está aqui presente, obviamente, a quem nos acompanha pela TVL. Estamos reunidos aqui para tratar da nossa Frente Parlamentar em Defesa da Apicultura e Meliponicultura, a Frente Parlamentar da Câmara de Vereadores Municipal de Blumenau. Nós temos tido algumas iniciativas no sentido de realmente discutir as questões relacionadas à apicultura, à meliponicultura do nosso município, obviamente a preservação das abelhas, né, que são fundamentais e não é novidade para ninguém o quanto é importante as abelhas no mundo em que vivemos, até para a nossa própria existência, sendo elas não só responsáveis, né, por um produto extremamente delicioso, nutritivo, medicinal, que é o mel, mas muito mais importante do que o mel, elas são essenciais para a alimentação, praticamente toda a cadeia de alimentação, a qual inclusive nós humanos dependemos, ou seja, né, já sabemos que sem as abelhas, né, seria muito difícil, né, a existência da própria vida humana, até pela importância principal das abelhas, que é a polinização. E aí surgiu, entre outras preocupações, iniciativas, tratativas que nós temos buscado tratar aqui na Câmara de Vereadores. A gente tem aí a questão que já passou por aqui da discussão da espatódia, já tivemos aqui a discussão de outras iniciativas legislativas, de projetos, de leis e tal, propostas, inclusive, ao Executivo, né, como Jardins de Mel, como outras situações. Tem muitas questões para a gente trabalhar, que a gente pode estar fazendo os encaminhamentos através desta frente. Tem o vereador Maurício, que faz parte desta frente, justamente com o vereador Marcos da Rosa. E aí, recentemente, o que tem causado bastante repercussão aos meliponicultores e apicultores do nosso município é justamente a questão do combate à dengue, onde entra o tal fumacê, né? Onde entra o tal fumacê, que, segundo informações, já é uma prática não adotada em muitas cidades brasileiras, né? Em muitos países não é mais adotada, né? Da forma que é adotada aqui, e inclusive com produtos que são aplicados aqui, né? Que tem causado uma repercussão, querendo ou não, bastante negativa, porque a gente tem aí recebido já vários depoimentos e denúncias da matança de abelhas. Matança de abelhas, tem aí apicultores, meliponicultores relatando já, inclusive, a mortandade de abelhas, onde tem, a princípio, ocorrido também esse combate à dengue. A gente sabe da preocupação com relação também à dengue, não podemos ser aqui ingênuos em saber de que as coisas precisam caminhar juntas, né? E sabemos que a população também tem a sua parcela de responsabilidade, a qual também precisa, obviamente, ter, né, os devidos cuidados para buscar evitar a proliferação da dengue, do mosquito da dengue, sabemos disso, né, e precisa cada vez mais, inclusive esta casa, também ajudar nesse trabalho de conscientização, de divulgação, enfim, de prevenção, né, e a gente cada vez mais ampliar isso, né, justamente para tentar evitar que outros meios precisam ser adotados, onde perde o meio ambiente, perde o equilíbrio ecológico, perde, enfim, só temos perdas, essa que é a verdade. Eu só queria aqui pedir para que cada um presente se identifique e diga qual a secretaria, o que está representando aqui, para a gente poder, então, brevemente dar início à nossa reunião. Peço desculpas pelo atraso, eu consegui chegar um pouquinho antes, mas já um pouco atrasado de qualquer forma, mas todos nós estávamos lá no evento na Vila Germânica da Educação, que há pouco estava ocorrendo lá na Vila Germânica. Então, podia começar pela Eliandra. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Eliandra Casani, eu trabalho na Secretaria de Promoção da Saúde e sou coordenadora de prevenção e combate à dengue no município. Ok. Zenilda, é isso? Não? Zilda. Tá ligado, pode falar. Bom dia, eu sou a Zilda, também trabalho na Secretaria de Saúde de Controle da Dengue como ACS. Obrigado. Professor. Sérgio, eu estou aqui representando a Associação de Meliponicultores de Blumenau e a FURB também. Obrigado. Bom dia, eu sou Simone, bióloga da FURB, Vereador também Maurício. meliponicultora. Bom dia, presidente, vereador Adriano, convidados, né? Desculpa pelo atraso, inclusive, conforme o presidente colocou aqui, nós estávamos num evento, inclusive, que começou ontem,
na Vila Germânica, inclusive um dos temas é, né, o manejo sustentável, né, vereador Adriano? Então, tivemos a oportunidade de prestigiar devido, até por isso, o nosso atraso aqui. Cumprimentar também o vereador Marcos da Rosa, que acaba de chegar também. O Marcos já está aberta a palavra aí, só para abertura, a gente está aqui fazendo uma breve apresentação aqui para... Bom dia, presidente, vereador Maurício, senhoras e senhores, prazer estar aqui com vocês. Vamos deliberar, então, os assuntos que estão na pauta para hoje. Então, isso, a gente tem, como eu mencionei aqui, vários temas que a gente tem interesse, através dessa frente aqui, de incentivar, discutir, dialogar, propor, apoiar. Enfim, são inúmeras as intenções, obviamente, de uma frente parlamentar, como existem várias outras nas mais diversas áreas da educação. Existem várias comissões aqui desta casa e várias frentes parlamentares. Nós temos da habitação, da regularização fundiária, do lixo reciclado, da telefonia. Temos inúmeras atividades aqui, né, que vão de encontro ao interesse da nossa sociedade. E esse é um tema, a meliponicultura e a apicultura é um tema que por muito tempo ficou, vamos dizer assim, esquecido ou não era trazido às discussões, e a gente sabe, né, como inclusive também meliponicultor e apicultor também, a importância que a gente já mencionei aqui na abertura aqui da minha fala, das abelhas. E por isso acho que importante esta casa, que é a caixa de ressonância de todas as questões que acontecem na nossa cidade, também nós trazemos à discussão esse tema. Então, eu acho que até abriria inicialmente a palavra para que a Eliandra pudesse falar como está ocorrendo, enfim, sobre realmente essa questão, porque o tema principal da reunião de hoje justamente é o fumacê, né? Então, a gente tem, né, já é do teu conhecimento, as polêmicas que estão ocorrendo, as questões dos avisos tardios, da dificuldade de se chegar com antecedência necessária para os apicultores, meliponicultores, a aplicação do fumacê, os relatos já de que já está ocorrendo a mortandade de abelhas e tantas situações que a gente não tem como aqui fugir da realidade. É a situação que está aí, é o que nos chega, e a gente teria que tentar encontrar uma forma de amenizar ou até, quem sabe, né, poder ambas as partes caminharem juntas, mas sem prejuízos a ambas as coisas, tanto ao combate à dengue, mas também para evitar a mortandade de abelhas. Eu acho que a gente tem aqui também pessoas da área que podem contribuir. Esse é o nosso objetivo, para ver que propostas, que soluções poderiam haver, no sentido talvez até mudar, né? Aí, repito, há essa questão, há questionamentos com relação ao produto que é aplicado, a forma que é aplicado, há várias questões que a gente tem que aqui debater para ver se a gente pode avançar no sentido de ambas as coisas, repito, caminharem juntas, né? Prevenção, combate à dengue, mas também a preservação das nossas abelhas, tá bom? Sim. Eu entendo a preocupação, né? Eu acredito que é uma preocupação válida, né? Com certeza, mas o nosso problema é que a situação da nossa cidade, ela chegou a um nível que a gente tem determinações e precisam ser cumpridas, né? Em anos anteriores, a nossa situação estava bem tranquila, a gente estava conseguindo manter, né, a eliminação dos focos, a gente estava conseguindo não ter a transmissão dentro do nosso município, mas, infelizmente, no ano de 2021, só um breve relato, a gente teve 11 casos autóctones no município, né? E a gente conseguiu conter esses casos e fazer com que o mosquito não se tornasse infectado, né, para se tornar infectivo logo em seguida. E só que no ano de 2022 foi basicamente impossível, porque a gente tem 22 bairros hoje no município infestado e veio um senhor, né, de uma outra cidade, de um outro estado, e ele estava infectado com a doença e, infelizmente, foi numa área bastante complicada, né? A gente fez diversas ações no local. Numa das primeiras ações, nós retiramos mais de 200 toneladas de materiais inservíveis que serviam de criadouro para o mosquito. Então, o nosso primeiro caso de dengue importado, onde começou a ocorrer a transmissão, foi no dia 18/1, e no dia 12/2 nós já estávamos com o primeiro caso autóctone no município, e logo em seguida, em questão de 2 ou 3 dias, já tínhamos mais 8 casos, né? Foi uma situação atípica, porque foi na ocasião de um falecimento, né? Então, o mosquito se infectou
E, infelizmente, como a fêmea ela deposita seus ovos de 400, a gente contabiliza uma média de 400 a 600 ovos, né, no período de 35 dias de vida, e dissemina por diversos reservatórios. A gente, quando chegou o primeiro caso, a gente fez todo um bloqueio, né, e tentamos, como nas outras ocasiões, evitar que isso acontecesse. Mas, como eu falei, a situação ali era muito complicada. E a gente realizou diversas ações, diversas ações. Então, assim, foi uma comunidade que a gente ficou praticamente um mês inteiro trabalhando nela, e se você voltar hoje lá, você vai tirar uma grande quantidade de reservatórios ainda. É sempre assim, né? Então, assim, o nosso mosquito, que era saudável, infelizmente se infectou, e daí esses outros casos eram da família, que foram para o bairro Topava Norte, para o bairro Garcia, e acabou, né, infectando os mosquitos nos outros bairros também. E, infelizmente, na questão de 2 meses, a gente já estava em epidemia, né? Desenvolvemos diversas ações, praticamente, nos últimos anos, a gente faz toda a mobilização durante o ano. No ano de 2020, 2021, ali na pandemia, a gente não realizou palestras, mas 2019 antes da pandemia, foram mais de 400 palestras realizadas na rede municipal de ensino. Hoje também nosso número ultrapassa isso. Realizamos diversas ações de conscientização para a população, mas, infelizmente, a gente não consegue abranger toda a parcela da população. E, por mais que você desenvolva todos os trabalhos preconizados pelo Ministério da Saúde, às vezes até além do que o Ministério preconiza, infelizmente, né, se a população não colaborar e não ajudar, é um serviço que você vai ter que voltar diversas vezes até que a pessoa entenda que ela precisa fazer a parte dela. Eu, mais do que ninguém, falo, a dengue ela seria a doença mais fácil e mais barata de ser tratada, de ser eliminada, né? Se todo mundo fizer sua parte, todo mundo olhar seus reservatórios, eliminar os criadouros, que é o local de nascimento, a gente não vai ter a doença. Mas, infelizmente, né, hoje, Blumenau contabiliza 10.505 casos confirmados, com 7 óbitos. O que acontece? Peguei um foco. A gente tem uma rede de armadilha. Até o ano passado, nós tínhamos em torno de 1.600 armadilhas. Conforme a cidade vai infestando, a DIV preconiza que a gente vá reduzindo essas armadilhas, porque os bairros infestados eles têm que serem vistoriados a cada 2 meses, né? Então, assim, passei numa residência hoje, né, daqui 2 meses eu tenho que voltar nela, nos bairros infestados. Nos outros bairros, a rede de armadilha monitora, e quando a gente pega um foco, um raio de 150 metros é vistoriado nesse local, e a gente faz todas as eliminações. No caso da pulverização com o BV, com o Cielo, é a nossa última opção. Eu faço a conscientização, eu faço a eliminação mecânica. Dependendo do local, a gente dá auto de intimação e pede para as pessoas se adequarem, né? Mas o nosso último estágio é a pulverização. E ela só ocorre quando a gente tem a transmissão da doença. Eu não sei se vocês perceberam no grupo, né, mas nesses últimos dias a gente teve só 2 pulverizações, né, uma na Velha Central, né, e outra na Velha. Por quê? Porque a gente não estava tendo casos de transmissão, né? Então, assim, esse caso da Velha Central, ele foi autóctone, né? E o da Velha, ele foi importado. Hoje a DIV me mandou, né, um e-mail dizendo que não lembro mais a cidade, mas é de outro estado. Acho que Jundiaí, se eu não me engano. Mas, mesmo assim, mesmo sendo um caso importado, a gente tem que fazer todo o trabalho. Visita as residências, elimina reservatório, orienta, conscientiza, e daí a pulverização com o BV, o Estado preconiza, né, e não tem como a gente fugir. A gente faz as pulverizações só com o aval do Estado, né? A questão da aplicação do Vectobac ou do Natular, que é a aplicação focal do produto, que é diretamente na água, isso não interfere, só vai matar mesmo a larva do mosquito, né? Mas a questão do Cielo, não, né? Ele é um peritroide, ele não é residual, ele vai matar o que estiver voando no momento. É lógico que a gente faz essas pulverizações com
mais ou menos no horário da inversão térmica, né? Teria que ser até um pouquinho mais cedo, mas a gente já conseguiu jogar um pouquinho com o Estado, jogar um pouquinho do horário, um pouquinho para mais tarde, para até ficar melhor, né? Mas, infelizmente, ele vai ficar em torno de 40 minutos no ar, né? E o que estiver voando, infelizmente, ele vai matar, né? É lógico, eu entendo a preocupação com as abelhas, eu também, mais do que nunca, né? Mas, assim, o problema a gente tem determinações e precisam ser cumpridas. E, se a gente não cumprir, a gente vai para o Ministério Público, né? Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa que a população se conscientize. A gente precisa que a população entenda que não precisa a prefeitura entrar dentro das residências para pedir a eles para limpar reservatório, para eliminar criadouros. Porque, se a população fizer isso, a gente não vai ter problema. Se eu não tiver transmissão da doença, eu não vou pulverizar. Eu só vou pulverizar conforme a lei me determina. Na questão da velha central, se não tivesse pego foco do mosquito, transmissão da doença no local, não teria efetuado a pulverização. Então, assim, é a comunidade inteira, é a comunidade, é os produtores, né? Então, assim, nesse momento, o que a gente precisa fazer é orientar. Orientamos pouco? Eu acredito que não. A gente está na mídia toda semana. Mesmo na pandemia, o pessoal não parou. Mesmo na pandemia, nós trabalhamos o tempo todo, né? Mesmo com a restrição, não entre na residência, mesmo assim a gente assistia, trabalhou, orientou, entrou nas residências. Mas, infelizmente, a gente tem que contar com a conscientização da população. Infelizmente, é isso. E agora, na questão da lei, né, eu tenho toda uma nota técnica aqui da DIV, né, que preconiza como deve ser feito em município infestado, não infestado, né? Vocês podem ter acesso a ela, vocês vão verificar que realmente a gente só faz essas pulverizações com autorização da DIV ou com a transmissão sustentada, também pode acontecer, né? Em algumas ocasiões de transmissão sustentada, o carro da DIV de Itajaí esteve no município e pulverizou Escola Agrícola, Garcia, Itopava Norte... acho que foram esses, né? Então, por que o carro veio? Porque eram muitos quarteirões. Então, assim, a gente teve semanas epidemiológicas que a gente chegou a ter 1.059, 1.070 casos, assim, em questão de uma semana, né? É complicado? Se a população colaborasse, seria muito mais fácil. Né? Então, assim, a gente tem toda uma questão de reservatório que vai desde uma tampinha de refrigerante que a pessoa joga no quintal, uma casca de ovo, uma casca de maracujá, que às vezes a gente pega, né, que está lá jogada, até depósitos reservatórios maiores. Já pegamos caixas d'água cheias de larva, pássaro morto, sem falar outros. Né? Então, a gente precisa, eu acho assim, a conscientização da população nesse momento é necessária, é muito necessário. A gente tem uma sala de situação, né? A gente estava no começo ali da epidemia, nos primeiros casos autóctones, nós estávamos nos reunindo 2 vezes ao mês. Né? Depois, quando a gente conseguiu controlar a situação, né? Porque teve aquele pico e demorou em torno de 2 meses e a gente conseguiu controlar a situação. E aí, então, a gente reduziu para uma reunião ao mês e agora, como estamos entrando em período quente, chuvoso novamente, vamos voltar a nos reunir, né? A partir do dia 16, 2 vezes ao mês. O que acontece nessas reuniões? A gente define, são diversas secretarias, a CDC, CEMED, SEMAS, GAPREV, GAVICE. Então, assim, são muitas secretarias, né, que nos auxiliam nessas situações. E, com isso, a gente consegue organizar, né, por exemplo, com a CEMED, a gente conseguiu fazer capacitação ou dar palestra de orientação, né? Foram mais de 400 palestras, assim, foi empresas, então, assim, os órgãos em si, Polícia Militar, Bombeiro, são muitos órgãos, eu não anotei todos aqui, mas assim, é mais ou menos uma média de 14 órgãos que estão na sala de situação, e ali a gente faz reunião e consegue definir as ações. Então, assim, são muitos locais também que a CEURB entra com a gente, que é a CEURB, nosso parceiro, né, na questão de retirada de lixo, limpeza, né, em alguns locais.
Então, assim, trabalhando, nós estamos, né? Mas, nesse momento, se a gente não tiver a ajuda da população, é impossível. E o que acontece? Tudo que a gente faz no programa é determinado ou pelo Ministério da Saúde ou pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Um exemplo, a lei anterior, ela definia que se a gente pegasse foco em bromélias, a gente retiraria as bromélias, né? Depois veio uma nova lei que era para corrigir as fendas, né? Agora, a gente tem que conscientizar a pessoa, né, que se a gente pegou foco nela, ou ela tem que pegar, fazer uma manutenção sempre, né, corrigir as fendas, ou a gente retira a bromélia. Né? Só uma dos exemplos. Né? Então, assim, são situações bastante complicadas, afeta ao meio ambiente, afeta, mas se a gente tiver a ajuda e a participação de todos, eu acredito que, nesse momento, só a ajuda da população mesmo. Né? Todo mundo de mãos dadas, né? De certa forma, todo mundo olhar seu entorno. Vamos ter problemas pontuais? Vamos, sempre temos problemas pontuais. Em alguns bairros, primeiro a gente fez os mutirões de limpeza, e agora o que a gente está fazendo? Pegando pontos aonde a gente sabe que tem o problema, lá mas na que a Emil pessoa não Vemut, resolve. na Emil Vemut, no bairro Velha Grande, vocês fizeram ação recentemente. Sim, Lá vocês fizeram um trabalho de limpeza, sim, conscientização, mutirão de alguma coisa? Sim. Toda vez que é feito o cielo, primeiro é passada e feita a eliminação mecânica. Né? Primeiro é feita a eliminação mecânica. Durante a eliminação mecânica, temos a conscientização da população. Porque o cielo ele só vai passar na rua. Né? É lógico que, em algumas situações, eventualmente, dependendo do local, a gente até entra, né? Por exemplo, algum local muito grande, né, que precisa ser, daí é incluído ali, mas é bem raro que isso aconteça. Até o Sermindo é morador lá, é meliponicultor e da Associação de Moradores lá, e, né, podia falar como é que foi a repercussão lá, né? Bom dia, meu nome é Hermíndio, eu também sou criador de abelhas sem ferrão. A gente entende que a melhor combate seria, né, acabar com a água, aquele que faz proliferar o mosquito, mas lá, só deixa eu dar uma olhadinha aqui, lá houve uma coisa muito difícil. Vocês avisaram, a Giane botou no grupo que eu faço parte, eu sempre, assim que eu recebo, eu já passo no grupo das abelhas nativas, e vocês avisaram às 19h30 do dia 20, e no dia 21, às 6 horas da manhã, eu já estava fazendo fumacê. Tem pessoas que têm em torno de 100 caixas de abelha, eu tenho umas 30 caixas. Daí é muito difícil, de um dia para o outro, umas horas da noite avisar e no outro dia já fazer o fumacê. É complicado para a pessoa se prevenir, conseguir fechar todas as caixas e evitar a matança. E eu ainda consegui fechar à noite, mas muitas e muitas abelhas minhas morreram. Na frente tinha muitas abelhas mortas. Eu entendo e... Ali onde tem as imagens, inclusive, que eu tenho os vídeos, as imagens onde eles estão pulverizando, bem ali onde está passando, tanto do lado de cá da rua, do lado de lá, são criadores grandes criadores, seu Paulo, inclusive, que do lado de cima, e foi passado lá, né, pulverizando. Imagina a situação, ele tem cerca de 100 caixas, no mínimo, de abelhas das mais diversas espécies de abelhas sem ferrão. Então, é bem complicado. E aí, assim, chega às 19 horas, 20 horas da noite, botar um recado lá que vai no outro dia, às 5 horas da manhã, é difícil. Imagina o trabalho para fechar. Sim. Não tem. Né? Eu entendo. O que aconteceu assim, era final da tarde quando veio a determinação para pulverizar. Né? Então, assim, quando a gente desencadeia uma pulverização, não é só você tem um monte tem que fazer mapa, tem que fazer delimitação de área, tem que avisar a equipe, né? O pessoal foi um dia antes, então assim, foi tudo muito correndo, porque assim, a gente fez a delimitação ali, mas até então a DIV não era para pulverizar. Aí quando eles mandam para pulverizar, aí você tem que desencadear as ações. E realmente ela atrasou um pouquinho para colocar o recado no WhatsApp. No dia, porque assim, eu determinei, né, algumas pessoas ali para estarem fazendo isso, porque é muita coisa e eu não consigo, né? Não, é só a gente relata isso, Sim. porque assim, né, já é um problema, infelizmente, ter que fazer dessa forma. Sim. O combate à dengue, a gente entende, é um problema.
Agora não foi uma vez só, não foi duas. A gente está acompanhando os grupos Sim. ali, né? Não sei até se o Marcos da Rosa está lá com, né? Tem um contato com os apicultores também, mas enfim, essa questão de o aviso, de ter acontecido ou aviso em cima da hora, ou até o não aviso, ou aviso tardio, enfim, essa problemática toda do contato, do diálogo é recorrente, né? Não foi uma nem duas, né? Aqui quero fazer o registro, a Fabiana, né, que é da AME, né? A Fabiana, incansavelmente, foi uma guerreira, batalhou muito sobre essas questões. Ela, inclusive, falava com ela, por esses dias, ela chegou a desanimar de tanto que ela cobrou, lutou, sugeriu, até muitas vezes teve, talvez, até algum conflito no sentido dessas questões contigo, né, com a equipe de vocês, mas, enfim, ela até relatava, olha, estou cansada e desanimada, porque, né, ela também é uma das pessoas que, né, batalha muito por essa causa, e até eu já vou passar a palavra aqui para o professor Sérgio, para que ele também possa falar a respeito desse assunto, que é o que está... Né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Tá? Quando você tem um produtor, que seja um meliponicultor com 5 caixas, 10 caixas, 30 caixas, você está gerando um prejuízo econômico para essas pessoas. E isso tem que ser visto, porque daqui a pouco vocês vão ter processos, se essas pessoas tiverem essas caixas registradas oficialmente no IBAMA, ou na SIDASC, vai gerar um processo de perdas e danos, que vocês vão ter que responder. Tá? E isso, por mais que tenha toda a determinação legal e tudo mais, tem que ser feito algumas coisas justamente para preservar essas pessoas. E daí você, na sua fala, você coloca que, uma vez que foi visto a questão de foco e com pessoas que tiveram a dengue, é feito todo um processo inicial de retirada mecânica. Sim. Nesses 3 dias anteriores. Então, nesse lugar onde que foi passado, esses 3 dias anteriores, essas pessoas podiam ter sido avisadas de casa em casa, tá? E não por um WhatsApp nas 19 horas, porque você mesmo falou que são 3 dias que são feitos trabalhos no local e antes de ser determinada, já passo para você, tá? Antes de ser determinado a questão do fumacê. Então, está tendo uma diferença na questão de fala. Se eu tenho 3 dias para fazer, eu tenho 3 dias para avisar as pessoas. E, de repente, você fala que foi das 19 horas à noite que foi determinado para o dia seguinte. E cadê esses 3 dias que foram feitos? A eliminação mecânica, a gente é obrigada a fazer independente da DIV mandar ou não pulverizar. Quando a DIV... como é que eu posso explicar? A eliminação mecânica tem o paciente infectado com a doença. Eu só vou poder fazer a pulverização quando eu tiver o resultado positivo do paciente. E eu tenho um prazo de, no máximo, 15 dias para realizar isso. Geralmente, o laboratório demora um pouquinho. Né? Então, assim, geralmente a gente é avisado nos últimos dias ali, sabe? Até ir para o LACEN e voltar esse resultado. O que acontece? A eliminação, eu não posso dizer para o meu agente que vai lá fazer a eliminação mecânica que vai ser pulverizado tal dia, por exemplo, porque se nesse dia chove, eu não posso pulverizar. Por exemplo, se tivesse chovido, nesse dia de manhã, não teria sido pulverizado. Né, porque não adianta eu pulverizar com a chuva. E eu só posso... Aí, o que acontece? O grupo do WhatsApp, na realidade, ele se torna mais fácil. Eu posso dizer para o meu agente, quando for lá fazer a eliminação mecânica, avisar que vai ter uma pulverização. Só que daí, quantos dias vai levar para essa pulverização? Eu não sei se a DIV vai me autorizar a pulverizar. Eu não sei se eu vou pegar e vou pulverizar no dia seguinte, porque eu dependo também do clima. Entendes? Então, assim, por isso que o WhatsApp ainda é a melhor opção. E na questão ali que ela demorou, realmente, ela até, depois ela disse, meu Deus, ela disse, era 7 horas da noite, porque assim, nós saímos do setor aquele dia, era 6h30 passado, porque a gente tinha que resolver tudo para o outro dia de manhã, porque quando a DIV determina, tu tens que cumprir. Né? Então, assim, e acabou atrasando. Eu entendo, tá? Outra vez também aconteceu, mas foram só essas 2 vezes. Mas vamos pensar no seguinte... Dentro das nossas possibilidades, só um pouquinho, dentro das nossas possibilidades, a gente faz o que é possível.
Concordo, mas vamos pensar numa seguinte: uma pessoa que tem 50 caixas, a R$300 cada caixa, você está falando em R$15.000. Quem é que arca com isso? Tá? Daí você está, novamente, você está me cortando. Desculpa. Tá? Você arca com a questão que pode mudar, inclusive, a questão financeira dessa família. Tá, por uma determinação que é de um dia para outro. Vocês não podem fazer uma coisa dessa, porque você vai ter, você está eliminando um foco de mosquito e criando problemas econômicos para várias pessoas. Tá? Então, essa questão de ter um tempo das 19 horas para o outro dia é inconcebível fazer um negócio desse. Tá? Por quê? Porque não é só a questão de abelhas, vão pensar em toda outra questão de saúde pública. As crianças estão saindo às 6h30 da manhã, às 7 horas. Você está passando isso com pessoas passando na estrada. Tá? Então, a gente está falando só de abelha, mas estamos falando de um veneno sendo passado. E as pessoas estão saindo de casa, crianças indo para a escola, com veneno sendo passado, sendo que o bairro não foi avisado. E garanto para você, se você pegar um monte de lugares, as pessoas estão andando na calçada e o veneno sendo passado a hora que ela está passando. Isso é veneno. Tá? É um piretroide, ataca só isso? É um piretroide sintético. Se fosse piretroide natural, não teria problema, porque isso, inclusive, não mata os insetos. É sintético, é veneno. Não ataca muito a questão humana, ataca outras coisas também, mas também tem efeitos humanos. E uma das coisas que a gente tem que pensar em tudo isso, tá? Quando a gente pensa, você falou nas bromélias, tal, felizmente pararam com isso, eles deram 24 horas para a FURB arrebentar todas as bromélias lá, tá? 24 horas. Para o dia seguinte, tem que retirar todas as bromélias da FURB, sendo que a gente está no meio da Mata Atlântica, repleto de bromélias. Você vai limpar todas as árvores? Não vai. Então, essas bromélias não fazem diferença. E quando a gente pensa em bromélias, exatamente nas bromélias, a gente está fazendo o quê? A gente está tirando o local de reprodução dos predadores naturais dos mosquitos. As libélulas estão lá. Vocês estão matando a libélula com fumacê. Os adultos estão lá, mas os filhotes dela estão lá dentro da bromélia, que daqui a pouco vão sair. Estão falando em vários lugares do Brasil, implantar crotolária, porque atrai libélula, que é predador natural. Mas se eu acabo com a bromélia, eu estou acabando exatamente com os locais de reprodução dessas libélulas. E é onde a quantidade de focos, já tem vários estudos científicos publicados, não em revista, publicados, onde coloca que as bromélias têm focos, mas a quantidade de focos é irrisória perante todo o resto. Tá? E perante os predadores naturais que tem dentro das bromélias. E a gente está eliminando exatamente o local onde tem quem vai poder ajudar a gente. Tá? Concordo com você, tem uma coisa fundamental, chamada população. Tá? Enquanto a população não ajudar, a gente vai ter problemas. Tá? Só que a gente está fazendo com que uma parte da população que não ajuda afete uma parte da população que tem abelhas, por exemplo, com prejuízos financeiros para essas pessoas. Então, alguém vai ter que arcar com isso. Tá? Uma pessoa que perdeu R$15.000, o que ela vai fazer? Vai começar do nada? Tem vários meliponicultores da cidade que desistiram de criar abelha, porque perderam todas. Eu não tive focos na minha rua, eu moro numa transversal da Jorge Lacerda, mas há caçadores que ficam a menos de 200 metros em linha reta da minha casa, tem vários pontos que foram passados fumacê. Eu não tive mortandade. Eu não perdi caixa porque eu alimentei direto. Então, as abelhas que morreram lá, elas não chegaram de volta, felizmente, senão iam matar a minha caixa. Algumas eu perdi. Mas eu alimentei direto, então eu tive um prejuízo enorme na questão de açúcar para poder dar comida para essas abelhas, enquanto elas estão perdendo todo o que a gente chama de campeira, porque elas não tinham mais como reproduzir. Então, elas criavam, estavam se autossustentando. Não tive prejuízo de perda, como algumas outras pessoas, mas eu tive prejuízo na quantidade de alimentação. Então, tem vários prejuízos indiretos quanto a isso. E isso a gente tem que analisar. Eu não estou falando que não tem que fazer, você está seguindo realmente o que preconiza toda a questão do Ministério de Saúde, na questão legal, e vocês têm que fazer por causa do Ministério Público, mas a gente tem que fazer alguma outra coisa para que realmente isso funcione na questão de conscientização das pessoas. Senão vai ser uma coisa eterna. E a gente não quer essa coisa eterna, eu não quero um veneno sendo passado eternamente na cidade. Sim, e assim o nosso objetivo, justamente, também um dos objetivos dessa frente aqui, é melhorar essa forma, a gente realmente
não tem como admitir que fatos recorrentes, que já foram recorrentes, voltem a acontecer com relação ao que aconteceu lá na Velha Grande, na nossa comunidade, na região da Velha. E não dá, né? Não tem. As imagens são claras, realmente, em horário de que as crianças estão aí, os trabalhadores já indo para o trabalho, movimentação de pessoas na rua, tem essa questão, sim, né? Que a gente até nem havia comentado aqui, mas principalmente, né? 7, 8 horas da noite, avisar que outro dia, bem no início da manhã, vai ser tacado veneno lá, à torto e direito. Isso aí não dá para a gente aceitar. E esse é um ponto que a gente tem que sair daqui com a certeza de que isso não vai mais ocorrer, ou que a gente vai ter que encontrar uma forma, né, de se esforçar para que isso não ocorra, entre outras situações que a gente vai ter que buscar avançar. Queria passar a palavra para a professora Simone. Eu posso só Obrigada. responder? Só para a gente falar um pouquinho. Senão fica Tá só bom. uma pessoa falando, né? Bom, em relação ao veneno que é passado de manhã e que o professor Sérgio falou sobre a toxicidade dele, inclusive em relação aos transeuntes, as pessoas que estão ali passando, na própria ficha técnica se fala no potencial carcinogênico desse veneno. Né? Então, ele tem um potencial carcinogênico, ele penetra facilmente na pele, assim como os venenos, de uma forma em geral, eles penetram facilmente na pele. Também, na ficha técnica, a gente pode encontrar tranquilamente, bem no início dela, a informação que esse veneno ele é pouco efetivo. Sim. Muito pouco efetivo, para dizer a verdade. Então, existem cidades que sequer usam mais. Porque, assim, se a gente fizer uma avaliação do que... E eu não sei se vocês têm esses dados. Anos em que a pulverização foi feita, que não foi feita, de que jeito foi feito. Por exemplo, tem cidades de São Paulo em que se mostra que a pulverização ela não é efetiva de fato, porque o que acontece? Você tem o veneno, ele é pulverizado, ele vai para o ambiente, ele afeta, sim, por um determinado período de tempo, porque, se não fosse por isso, muitas abelhas não saem às 6 horas da manhã. Né? Se fosse só para pegar no voo, elas não saem às 6 horas da manhã. Algumas sim, né? Outras não. Então, é porque esse veneno ele permanece no ambiente durante um período de tempo. 40 minutos. E é o suficiente para causar a mortalidade de milhares de abelhas num determinado local, que é uma coisa muito séria que o Sérgio coloca. Porque, quando a gente começa em ações que são imediatistas, né, a gente incorre no erro de... É que nem um remédio forte. Ele pode até matar aquilo que eu pretendo matar, resolver aquilo que eu pretendo resolver, mas ele tem uma série de efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais a gente está vendo. Né? Então, assim, o que eu quero perguntar para ti é quais são as ações que, de fato, estão sendo feitas? Porque eu não vejo grandes campanhas, sinceramente. Não vejo. Sabe, assim, onde é que essas campanhas estão sendo feitas? De que forma elas estão sendo feitas? Como que essas campanhas atingem as pessoas? Porque, se vocês trabalham num período de 3 dias, numa determinada localidade, para fazer a retirada mecânica, né? Fazer todo o trabalho. Onde é que está isso? Qual é o material que vocês têm? Qual é o site? Quais são as campanhas, até mesmo na televisão? E eu coloco isso por quê? Eu trabalho muito com educação ambiental. Né? A gente trabalha com jovens. E uma coisa que é muito evidente é que, sempre que a gente trabalha com segurança, com educação, sempre a gente tem que bater na mesma tecla o tempo inteiro. Por quê? Porque hoje eu recebi informação, mas amanhã eu faço um pouquinho diferente, dali a pouco eu já não lembro mais. Né? Então, quando você trabalha com educação, você precisa, sim, todos os dias estar naquela comunidade, você precisa frequentemente, digo todos os dias, mas frequentemente fazer isso. É um serviço de formiguinha. E aí, de que forma que vocês estão fazendo isso? Porque não há, como eu falei, não vejo campanhas massivas. Eu vejo, de vez em quando, carro, né? Ali, combate à dengue, mas eu não vejo campanhas massivas, de fato. Então, a pergunta é... Bom, e outra, né? O que é óbvio para mim, isso daqui pode, uma vez deixado no tempo, ser um repositório e um produtor, local de produção, de reprodução de mosquito, para outras pessoas, não. Então, quando a gente trabalha com educação, quando se fala que a população tem que estar envolvida,
O Estado tem que estar lá para envolver essa população. É o Estado que tem que estar lá. Se a população ela não tem informação ou ela não é suficientemente esclarecida sobre aquilo, a gente não pode considerar o que para a gente é óbvio, para as pessoas também, né? Para a população, de uma forma em geral, muitas vezes não é óbvio. Então, elas têm que estar, sim, sendo informadas constantemente. Há um serviço de monitoramento? Há um serviço de monitoramento. É caro? Depende de pessoas? Depende. Mas a gente não está numa cidade pobre, sinto muito. Respondendo. Nós temos assim outra coisa também nesse sentido. Nós temos associações de moradores, nós temos as escolas, nós temos as unidades de saúde que têm os agentes comunitários de saúde, nós temos uma série de meios aí de se fazer um trabalho. Por que não ter feito uma reunião com a comunidade lá, né, alguns dias antes, tentar se fazer, encontrar alguma forma de fazer esse trabalho, trabalhar na escola da comunidade, trabalhar o mais próximo possível. Mas assim realmente não tem como aceitar. 7 horas da noite, bota-se no grupo do WhatsApp que não está todo mundo lá, não tem obrigação de todo mundo naquela hora e naquele dia ver a informação, e no outro dia se sai metendo veneno à torto e direito e acontece esse tipo de coisa. O senhor me desculpa, vou lhe responder assim, mas assim, se eu sou uma produtora de abelha e eu tenho interesse, eu vou estar verificando também. Mas verificando aonde? Verificando no aonde? WhatsApp os Mas recados. estão todos lá no WhatsApp? Por mais que nesse dia ela tenha colocado um pouco tardio, tá? 7 horas da noite não é tão tarde assim, né, que a pessoa não vai conseguir dar uma olhada. Aí tu me permite, se uma pessoa que nem o seu Paulo, que passou lá, por exemplo, tem 100, 100 caixas de abelha, aí, de repente, ele tem a obrigação de olhar o WhatsApp. Quando ele chegou em casa cansado do trabalho, trabalhou o dia inteiro de pedreiro, que ele é mestre de obra, se não me engano, chegou em casa, ele tinha que olhar o WhatsApp. Se ele não olhou, ele se ferrou. Mas aí, tu tem noção o que é fechar 100 caixas de abelha? O senhor tem noção o que é ter 165 mil imóveis? Mais de 350 mil pessoas. Aonde vocês fizeram o trabalho não tinha essa quantidade de imóveis? Aonde vocês fazem o trabalho? E assim, na questão quanto ao produto químico e à população, a DIV, essa questão, a gente cumpre o que o Ministério determina. A questão da saúde da população, o Ministério da Saúde ele tem que ter consciência disso. Eu, como município, eu não posso dizer para o Ministério da Saúde ou para a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, não vamos passar o BV porque isso vai afetar a saúde da população. Na questão das abelhas, do quantitativo de valores e da mortandade das abelhas, a gente está cumprindo o que determina. Se não podemos mais passar o produto, né? Não podemos mais passar o produto químico. Então, vocês deveriam criar uma comissão, ir até a Assembleia Legislativa, até o Ministério da Saúde, até porque eu acredito que esse problema não é só do município de Blumenau, né? É o país inteiro. Entende? Então, não é o município de Blumenau. A gente está cumprindo o que determina a lei. A gente não pode ir para o Ministério Público. A gente não pode ficar sem verba para a saúde. Eu entendo na questão mata as abelhas, mas a gente já tem 7 óbitos. A quantidade de atendimento hospitalar na atenção básica, entende? Então, assim, é tudo um planejamento. Eu entendo, como a senhora falou, né, na questão da eficácia. De cada 10 mosquitos, vai matar 3. Isso o próprio Ministério fala. Né? Mas, assim, a senhora concorda comigo que não precisaria nascer nenhum se a população cuidasse? A questão da pulverização lá na Velha Central, se todos fizessem a sua parte e eliminassem criadouros, a gente não teria pulverizado. Sabe, vereador? Eu quero que vocês entendam aqui que a gente não está fazendo. Mas o trabalho de prevenção, nada. De conscientização também faz parte da Secretaria de E Saúde. também faz parte. E fizemos muito trabalho de prevenção. Fizemos muito trabalho de prevenção na cidade. Tá? Fizemos palestra de orientação, estamos na mídia, temos o boletim epidemiológico semanal no site da prefeitura, todos, a SECOM, as mídias. Vocês têm o relatório do trabalho feito lá nessa comunidade? Temos o relatório. Com as famílias daquela comunidade, relatório das agentes comunitárias de saúde, do ESF Arão Rebelo. Foi até bom lembrar isso. Os nossos FADs, que é os formulários dos agentes, a gente tem que guardar 5 anos.
A gente só pode fazer o descarte depois de 5 anos, porque a DIV vem e nos pede e nos exige, sabe? Então, assim... Vamos colocar... Tá, ninguém está aqui, não é uma questão de uma guerra entre pessoas, sim, tá? Sim. É uma questão de... Só estou tentando explicar então, para mas vocês. mas tem uma questão chamada eficácia. Sim. Tá? Aquilo que você é de 10 para 3 não Sim. existe, tá? É 10 para 1 e olhe lá. É o que o tá? relatório me diz. Mas se você pegar os artigos científicos, eles já mudam o negócio. Mas eu tenho que tá? cumprir não, o que determina tudo o bem, mas é Ministério. menos Só do que isso. Mas o que eu quero colocar para você não é isso, não é a questão de seguir lá ou não seguir. A questão é o que a gente pode fazer. Essa é a parte mais importante. Sim, tá? E essa parte mais importante, uma das coisas que a gente tem que ver é que as inserções que estão sendo feitas, elas não estão sendo eficazes. Ponto. É isso que a gente tem que trabalhar. Tá? Se a gente fala em comunidade de bairro, associação de bairro, tá? É ali que tem que ser trabalhado. É na escola, é no CI, lá no final da Velha Grande. Tá? Quantos trabalhos foram feitos exatamente lá no CI? Quantos trabalhos foram feitos exatamente lá na Associação da Velha Grande? Tá? É ali que tem que ser trabalhado e é ali que não está sendo trabalhado. Desculpa, eu não vejo isso. Eu faço parte da Velha Central. Foram uma vez até hoje na minha casa. Tá? Em outras casas não foi. A gente não vê coisas sendo feitas na rua. Desculpa, está no boletim epidemiológico da prefeitura, da secretaria. Desculpa, isso não atinge a população. A população não olha isso. A população vai olhar quando você vai lá nela. Ela que tem que ser vista. Ela tem que ser vista constantemente, conforme a Simone colocou, tá? Ela é exatamente isso, é um trabalho de formiguinha. Isso tem que ser feito uma vez, 2, 3 e nunca acabar. Por quê? Porque a gente relaxa. Tá? Vejam toda a questão de, inclusive, coronavírus, todos os problemas que a gente teve com o relaxamento e o aumento da quantidade. Na dengue não está sendo diferente. As pessoas relaxam, por quê? Porque elas deixam de ser lembradas. E não adianta dizer, eu botei na televisão. O pessoal, tem gente que não vê televisão, quando a gente olha, eles estão vendo o tempo todo no WhatsApp. Tá, eles estão dentro da bolha deles. E a dengue não chega lá. Tá? E, desculpa, o meliponicultor não tem que ficar o tempo todo olhando para ver se vai ter pulverização no terreno dele ou não. Ele pode estar trabalhando e chegar 2 horas da manhã, dependendo do trabalho que ele vai fazer. Tá? E ele pode ter viajado e vai perder tudo. Tá? Então, isso tem que ter um tempo, isso é inadmissível, concordo com o vereador, não pode ser de um dia para o outro, não pode. Tá? Porque você está afetando a vida dessas pessoas. Vamos pensar no São Paulo, ele tem um investimento financeiro extremamente alto lá. Tá? Que seja uma quantidade pequena de caixa, tá? De repente a pessoa tem problemas financeiros, também não consegue ter 50, consegue ter 10, e ela vai perder essas 10. E você está porque só teve um errinho. Não é um errinho, você afetou as pessoas, é o segundo errinho que teve. Porque foi em cima da hora. Não é a primeira vez, já foi conversado, isso não poderia mais acontecer, porque você está afetando a vida econômica das pessoas. E, volto a falar, a gente não está degladiando aqui. O que a gente precisa é chegar numa solução. Já vimos, Fumacê não está sendo. Ela não é a solução e é isso que a gente tem que trabalhar. Tá tendo, a inserção não está sendo eficaz. Como é que vai ser eficaz? Vamos trabalhar isso. Eu acho que esse é todo o ponto que a gente tem que discutir. Como é que a gente consegue realmente mudar a atitude da população para que eles mudem o seu dia a dia para melhorar? Vai ser um trabalho de formiguinha? É isso que a gente tem que trabalhar. Tá? Que não adianta a gente ficar discutindo Fumacê, se a gente não trabalhar a causa principal. Até porque, assim, é cumprir o que está determinado, é isso, é aquilo, é tudo aquilo que já foi colocado aqui. Ok. Agora, nós temos que encontrar a solução imediata para que não ocorra mais esses erros que têm ocorrido, né? E temos que aqui propor, provocar, incentivar e cobrar que haja um trabalho de prevenção bem melhor do que tem sido feito. O trabalho de prevenção, por isso que eu perguntei, os agentes comunitários visitaram casa por casa aquela comunidade de Emilvempt, onde estavam os focos, onde estava a dengue, foi feito um trabalho do ESF, que a estratégia da saúde da família é o quê? Trabalho preventivo. Foi feito, enfim, qual o trabalho que se fez antes de simplesmente se jogar às 19 horas no grupo, que no outro dia ser... A Velha Grande, ela é um bairro infestado.
A cada 2 meses, os agentes de endemias passam nas residências para fazer a orientação e a eliminação de criadouros. A cada 2 meses. No mês passado, nós capacitamos todos os agentes comunitários do município para ajudar a gente nessas novas ações. Né? A questão do funcionamento do ESF, como o ESF dirige essas questões, eu já não tenho poder sobre isso. Né? A minha demanda é a questão dos endemias. Né? Então, assim, a cada 2 meses, os endemias vão lá para aquela comunidade, eles vistoriam tudo e orientam a população. Se vocês forem lá em fichas de visitas, vocês vão ver que está lá tratamento, tratamento, tratamento. Né? Então, assim, a partir do momento que o bairro se tornou infestado, a cada 2 meses é visitado toda a região, porque a gente tem que fazer o cumprimento dessas determinações. Faltam servidores de combate à endemia? Faltam profissionais? Não tem profissionais. Hoje nós estamos com uma média... uma das coisas que nós temos que encaminhar. Hoje nós estamos com uma média tem que contratar de 140 mais profissionais de combate à endemias. endemias. Hoje nós temos uma cidade com 400 mil habitantes, 35 bairros. Vocês são em quantos? 6, 7, 10? Quantos? Não, hoje nós estamos com uma agentes média de combate? 140. Não estou falando dos agentes comunitários de saúde, os especialistas. Não, só endemias. Isso, endemias. Né? Antes a gente tinha um quantitativo menor, mas daí conforme nossos problemas Até porque nem dá para jogar essa aumentando, responsabilidade toda para os agentes comunitários de saúde, que já são super desvalorizados, e tem também uma infinidade de outras tarefas que já nem estão dando conta. Mas os endemias, se há uma deficiência, inclusive, de profissionais, também a gente tem que fazer. Mas também é a atribuição do agente comunitário de saúde a orientação da população. Sim, exatamente, por isso que eu cobrei o relatório lá de onde ocorreu esse episódio. Então, assim, a gente volta ao bairro a cada 2 meses, tá? Como eu falei, são 165 mil imóveis. Não conseguimos estar dentro de todos os imóveis o tempo todo. Né? Então, assim, dentro das nossas possibilidades, realizamos todos os trabalhos até além do que nos é determinado. Né? A questão de orientação acontece. Era muito interessante vocês participarem, ter um representante na sala de situação, até porque vocês terem um entendimento de quais as ações que estão sendo realizadas, porque a questão de orientação foram comprados e distribuídos mais de 40 mil folders. Eu nunca recebi um folder desse na minha... Eu nunca recebi. E olha que já foram me visitar em casa. Nunca recebi um folder. Antigamente a gente visitava, a gente recebia visita periódica do agente lá, que tinha até todas as casas eram visitadas. 165 ficava atrás da porta da nossa casa sempre. Eram os agentes da Sudan, se eu não me engano, não sei. A gente tinha lá. Mas eu tenho, sempre passava um senhorzinho lá, isso faz muitos anos, e toda casa tinha o controle. Toda casa. Agora não tem mais. Eu tenho uma pergunta. Só concluir um pouquinho. Uma coisa importante. Hoje, só para dar tempo da gente falar também. O Ministério da Saúde hoje repassa verba para pagamento de 17 agentes de endemias. Tá, o mas município assim, recebe por 17 agentes. A prefeitura tem que dar a contrapartida de todo o resto. Tá, tu falas que a gente tem 140. E é uma responsabilidade grande do município, sim, da Secretaria de Saúde. Então, a gente tem... e, aliás, é uma exigência legítima, né, que a gente tenha. E aí tu me falas que vocês fazem essas visitas a cada 2 meses. Sim. Em bairros infestados. E por que não nos outros? Não, deixa eu concluir, né? Se Blumenau região, né, é uma área extremamente propícia para o desenvolvimento do mosquito da dengue. A gente tem Mata Atlântica, né, tem áreas de muitos focos, enfim. Como prevenção, por que vocês não fazem... Tem uma contradição na tua fala, deixa eu terminar. Tem uma contradição na tua fala que diz que é feito, sim, um trabalho de conscientização. Na realidade, a gente precisa transformar esses dados que vocês têm aí em informação para a população, né? Porque não adianta eu ter dados se isso não gera informação, isso não chega à população. Né? Informação é diferente de dado. Informação é quando eu vou lá, eu consigo atingir as pessoas, eu transformo isso em aprendizagem. Né? E aí ela consegue mudar o hábito dela. A prefeitura tem na SECOM, né? na Secretaria de Comunicação,
e a gente sabe disso, um montante de recurso significativo que poderia ser poderia investido. ser usado, não Eles é? têm muito dinheiro para Então, investir em comunicação para a população, rádio, TV, tem então, muito dinheiro lá. Aí a minha pergunta, basicamente, é por que só nesses bairros onde há focos? Se há necessidade de um trabalho de prevenção e atingir a comunidade, e vocês têm 140, ora, nós temos diversos mecanismos para atingir a população. Né? Sim. Então, por que não trabalhar com a população toda? Do município todo. A gente Exatamente. trabalha. A gente tem uma rede de armadilha que vai desde a ETA do Progresso até o último cemitério da Vila Itopava, lá na divisa com Itopava-Rega. A cada 300 metros nós temos uma armadilha. Essas armadilhas elas são monitoradas semanalmente. Então, peguei um foco, né, em determinado local aonde não é infestado, é realizado todo um trabalho de prevenção e eliminação de reservatórios ali no local. Fora isso, tenho 358 pontos estratégicos monitorados a cada 14 dias. Cemitério, ferro velho, borracharia. Ou seja, em uma semana eu consigo pegar todo o perfil epidemiológico do meu município. Mas vocês não falam com as pessoas ali. Falamos com as pessoas. Orientamos as pessoas. Mas não sei se você consegue me entender que é humanamente impossível você abranger 100% da população. Nas áreas não infestadas, a gente faz... Todo o trabalho realizado dentro do município de Blumenau é exatamente preconizado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. Não podemos fugir a isso. Hoje, por exemplo, no mês de abril e novembro, realizamos a LIRA, que é um levantamento de índice rápido amostral para Aedes aegypti. A gente desativa todas as armadilhas do município nesses 2 meses e os pontos estratégicos também não são visitados. Mas, em compensação, a gente faz... O Ministério da Saúde tem um programa, determina quantos imóveis vão ser visitados em um extrato. Então, durante esses meses, a gente visita 20% dos imóveis. E isso vai me definir quais bairros que estão com problemas, que vão começar a ter problemas, para mim já ter uma estratégia montada, né, para poder definir ações para aquele local e a gente tentar conter a infestação. Então, assim, tudo que a gente realiza é preconizado. A gente consegue abranger 100% do município. 100% do município. Tá? E, com isso, com esses dados, por exemplo, os dados da LIRA, né? Se a gente for analisar que toda casa, toda residência no município de Blumenau tem um ralo fixo, né? Vamos colocar o meu índice em foco em bromélia é em torno de 12%. Tudo depende de região para região. Hoje, é lógico, os meus índices maiores são em B, são pequenos depósitos móveis. Né? Mas, com o levantamento de LIRA, que vai sair agora, a gente tem o de março e agora vai sair o de novembro, a gente consegue ver aonde no município a gente está pegando mais foco do mosquito. Eu entendo que o nosso problema aqui é a questão da pulverização, mas... A pulverização, como eu falei, é o nosso último recurso. Se a população fizer a sua parte, se não tivesse foco lá na Velha Grande, não teríamos passado o BV. A questão da informação ali realmente foi um pouco tardia. Tá? Assim, eu não posso dizer para vocês... não foi um pouco, foi totalmente tardia. Eu não posso dizer para vocês assim, eu vou avisar com 1 dia de antecedência, 2 dias de antecedência. Eu dependo da diretoria. Hoje à tarde eu vou ter uma reunião com alguns técnicos. Tem que se levar isso para eles, tem que se encontrar um jeito. Enfim, né? Senão vai continuar essa problemática. Sim. E a gente vai ter que, né, cada vez mais... Não, eu entendo. Né? Então, assim, o horário já está bastante avançado da nossa frente parlamentar. Eu queria ainda... brevemente, que o professor Sérgio queria... E a gente vai tratar de alguns encaminhamentos para a gente ser prático. E, né, inclusive do Ministério da Saúde aqui, são 140 agentes de endemias, é isso? Uma média, hoje a gente deve estar... Uma média de 140. Aí a informação é de que desses 140, o município
está recebendo, Por pago pelo 17. Ministério da Saúde 17, e o restante a Prefeitura está tendo que bancar, Está tendo numa que bancar. cidade que está infestada da dengue. Ou seja, Isso também mesmo. cabe a esta frente parlamentar fazer um encaminhamento, inclusive, ao Ministério da Saúde, um requerimento, fazer cobranças para que, né, o governo federal, enfim, o Ministério da Saúde, coloque orçamento aqui com relação, enfim, nós vamos, já que anotei isso aqui como observação. Isso é Né? importante, Né? porque a gente já Então, está cobrando, mas... né? Esse é um ponto, ponto, que eu um queria ponto. justamente colocar, porque vamos pensar nos 140, eu botei 150, tá? E a gente tem 165 mil imóveis. Tá. Isso quer dizer que cada pessoa, se fosse passar em todas as casas, no mês, imóveis. ele teria que passar em 1.100 imóveis no mês. Tá? Vamos jogar isso só para os bairros que estão infectados. Vamos jogar pela metade. Uma pessoa, num mês, tem que visitar 550 imóveis. E a gente tem férias, Eu atestado... concordo com ela que é humanamente impossível. Então, o ponto principal é a gente tem que botar um investimento tanto nessa questão de pessoas e na questão de prevenção. Tá? O fumacê é a última questão, só que é o último recurso, só que já se sabe que ele não funciona. Tá? Ele é muito baixo, ou seja, é um último recurso que não tem eficácia. É só para daí ter porcentagem para mostrar lá para o Ministério que a gente fez o último recurso que não funciona. Tá? Isso é uma coisa ridícula, né? Porque você está jogando dinheiro fora, que dentro desse fumacê, com essas pessoas que estão lá fazendo a pulverização, essas pessoas podiam estar indo nas casas fazendo a vistoria. Tá? Então, você está jogando as pessoas numa coisa mais rápida, que não funciona, e retirando elas de uma coisa que funcionaria, que é voltar naquela casa mais de uma vez, não em 2 meses. Se tem foco de mosquitos numa casa e se constata esse foco de mosquito Aedes aegypti nessa casa, eles retornam. Ele não pode ser 2 meses, tem que ser mais recente. Tem que ser constante. Se eu fui na sua residência, peguei um foco de mosquito na sua residência, no outro dia a gente retorna ao local. Perfeito, só que daí porque você tem que fazer e a gente vai verificar se realmente a pessoa fez o que a gente pediu. Tá, e não só com eles, em todo mundo da Em região. todo local. Então, mas isso aí não está sendo eficaz, alguma coisa tem que ser feita. Então tem que justamente tentar ver o que pode ser feito para transformar numa questão mais eficaz perante a população. Porque estão jogando o último recurso, que é o fumacê, que não funciona, que afeta um monte de pessoas da população. Tá? Então, justamente, e aquilo que a Simone colocou, tem efeito carcinogênico. Tá? Vamos botar bem claro, tá? Para a questão de gravação, para o pessoal estar olhando. O que é ser carcinogênico? É efeito de causar câncer. Tá? Então, vamos botar bem claro isso, que todo mundo carcinogênico, não sabe o que é. Causa câncer. Então, aquelas crianças que estão passando lá com fumacê podem desenvolver câncer no futuro por causa do fumacê, que é com baixa eficácia. Então, veja só, a gente está falando de uma questão de saúde pública futura com uma questão de baixa eficácia, que é a última tentativa. Última tentativa de baixa eficácia, se eu pensar numa questão de remédio, o último remédio que eu coloco é o antibiótico de mais agressivo possível. Então, a gente está fazendo uma coisa contrária. Tá? Então, calma. Tá? Então, exatamente esse eu acho que é o grande ponto que a gente tem que trabalhar. Ou melhor, 2. Primeiro, essa questão de um dia para o outro não pode ocorrer. Não pode. Tá? Isso aí você está afetando familiares, está afetando famílias com a questão de produção e vão pensar nas crianças também. Tá? Eu acho que daí isso tem que ser avisado o bairro todo, inclusive ou as crianças vão antes para a escola ou vão depois, tá? Para realmente a gente ter outras coisas fora a questão da meliponicultura, porque eu acho, a gente está discutindo abelha, mas vamos discutir saúde pública. Vocês estão afetando a saúde pública com veneno. Cancerígeno, causa câncer. Por mais que seja preconizado lá, isso é a última coisa, só que a gente sabe que não é funcional. E então a primeira coisa é: não pode acontecer sem aviso prévio com antecedência, porque aquela mãe não sabe que no dia seguinte ela não faz parte do grupo de meliponicultores e está mandando a criança para a escola. Então tem que o bairro ser avisado, a estrutura, todo mundo passa. Não, pelo menos a comunidade ali, né? No bairro, a gente vai entender que agora sim, poxa, tem uma ação lá na Velha Grande. Eu vou dizer que tem, vou chutar aqui, tem 10 agentes de saúde no ISF. Estou chutando, tem área 1 e área 2. Eu sou usuário do ISF. Vamos botar aqui que tem 10 agentes de saúde. Vai se fazer uma ação como foi feita daquela forma inaceitável lá na comunidade de MV, que tem 150 famílias.
poxa, se faz um mutirão com os 10 agentes de saúde, né, que é um dia de mutirão, se faz um trabalho lá, é possível encontrar formas? É como ele falou que nós não estamos aqui se tem carro, né, numa guerra aqui, nós estamos pensando quais são as Sim. possibilidades que existem. Existem possibilidades? Existem. Ah, mas eu quero pensar nessas possibilidades, eu quero não. Quero só tacar o pau no que está descrito nisso aqui, que se dane as abelhas, se dane as crianças, se dane todo mundo. Não. Não é isso em nenhum momento. Em nenhum momento, Só uma pergunta em nenhum que eu vou momento. fazer, uma perguntinha. Se a gente tem carro de som fazendo propaganda passando pela cidade, por que não pode passar um carro de som avisando na rua, amanhã vai ter pulverização, passa de manhã, passa à tarde, tá? Avisando a população como um todo? Uma coisa tão simplesinha, um carro de som dizendo, pessoal, amanhã vai ser passado veneno, tome cuidado, a questão de família, cachorro, existe recurso para isso, na Secretaria de Comunicação. Uma coisa simples como um carro de som. Isso não tem essas um sugestões custo. aqui, essas sugestões aqui, inclusive, eu tenho certeza que ela vai levar. Eu vou levar Nós essas vamos sugestões encaminhar para a pela sala de frente situação. também, via indicação, tá? via requerimento. Porque, como eu falei, eu não defino sozinha, né? Eu Sim. tenho uma sala de situação. Aliás, assim, eu quero precisa né, definir vamos algumas aqui assim coisas. ser coerente, né? E eu queria deixar registrado, né? Apesar dos embates aqui, porque nós estamos tratando de assuntos que, né, Eu acredito que a saúde pública é importante em qualquer situação. É importante em qualquer situação. Ela tem as suas polêmicas, mas eu quero ser coerente, inclusive, de parabenizar de ter vindo aqui, porque acima de ti tem outras pessoas que poderiam ter vindo aqui também para dar a cara para bater. No teu entorno teria outras pessoas que poderiam vir aqui dar a cara para bater. Eu falo de gerentes, diretores, secretário, tal e tal. Mas você veio aqui, inclusive, né, com várias informações, com dados e tal, veio aqui dialogar conosco, e não tenho dúvida, eu quero aqui crer que você fará todo o esforço possível para que tenha resultado, e nós queremos resultado. Essa frente parlamentar aqui, ela não é uma frente parlamentar só para blá, blá, blá. Né? Ela quer ter resultados, não tenho dúvida que tanto o Marcos da Rosa, o vereador Maurício, que representam o conjunto dos 15 vereadores dessa casa, nós não temos, obviamente, inclusive, tempo para ficar fazendo reuniões ou para perder tempo, a não ser tempo de se buscar resolver situações. Aqui foi feito apontamentos, o aviso, a forma de aviso, a forma de se trabalhar com o local onde vai ser feito. Isso foram vários apontamentos aqui. Então, assim, as questões que a gente tem que cobrar, encaminhar acima de nós, Ministério da Saúde, cobrar daqui, cobrar dali, enfim, nós vamos fazer vários encaminhamentos, propostas da Secretaria de Comunicação, propostas do carro de som, propostas de trabalho de conscientização maior através do SF nas escolas, nisso, naquilo. Enfim, tem várias coisas que aqui, rapidamente, dentro de uma hora, a gente recolheu. Então, isso é importante porque a gente encaminhar para frente, e nós vamos encaminhar para frente. Agora, a gente gostaria de sair daqui, nessa primeira reunião, com o compromisso de que, né, realmente tenhamos esforço de todos possíveis para que a gente não passe por essas situações, né? Situações que, né, independente do documento, da dívida, sei lá do que, elas se evitem ocorrer da forma que tem ocorrido. E aí a gente sabe que não é nem a questão do prejuízo econômico é complicada, é super complicado. Agora, muito mais que o prejuízo econômico, eu ainda vou insistir no prejuízo tanto à saúde, que se falou aqui das questões das pessoas, né, enfim, tal, dos moradores, mas assim, principalmente tem a questão drástica de que afeta o equilíbrio ecológico, o meio ambiente, a natureza e, né, as abelhas. Então, lógico, a gente não quer óbito algum, com certeza, de seres humanos por causa da dengue, em hipótese alguma, nós não queremos, nós gostaríamos que não tivesse nenhum óbito por doença alguma. Nós estamos vendo ali, quando o professor fala sobre a Covid, infelizmente, agora, inclusive, segundo matéria que saiu agora essa semana no jornal, por terem feito a sugestão de que nas unidades de saúde, hospitais, enfim, não precisa mais o uso da máscara, acredita-se por esse retrocesso de voltar a não se preocupar com a prevenção, né, é que está surgindo agora, de novo, inúmeros casos de Covid. Foi o que saiu a matéria recente agora, não sei se vocês têm conhecimento, né, porque os ambientes de maior contágio, possibilidade de contágio, são os ambientes, né, e não se obrigou mais agora o uso da máscara, pelo menos nos ambientes hospitalares e tal, e tal, e tal. Né, e é uma situação aquela que se prevenia, daqui a pouco já se esqueceu, a máscara já não faz mais parte nem do ambiente hospitalar, é o que está aí, não é mais obrigado a usar, e aí está voltando a situação. Então, é aquilo, quando ele fala que a coisa tem que ser permanente, né? Não, porque é só a dengue. Não, tem que ser permanente em tudo. Está aí o resultado na Covid, que está se descuidando e está voltando novamente. Mas, enfim, eu acho que foi muito bem
colocado as situações de ambos os lados, né? Gostaria que também, de forma breve, o vereador Maurício também fizesse suas ponderações, vereador Marcos, porque a gente tem que realmente dar encerramento aqui, né? A gente tem 5 minutos para encerrar a nossa comissão. Eu gostaria de pedir a essa casa que ali nas anotações dos pedidos, que também os produtores fizessem também orientações, cuidassem seus entornos, eliminassem reservatórios, orientassem a população no entorno também. Isso é importante, porque às vezes você pede ajuda e dos próprios produtores, às vezes, você não tem nessa questão. Então, assim, é muito importante que os produtores também o façam, né? Na questão da crotalária, as mudas elas estão sendo distribuídas na rede de ensino e lembrando também que, segundo a DIV, a questão da crotalária, ela também, as pessoas elas também têm que se conscientizar que a crotalária ela não vai resolver o problema, não. Ela só vai chamar a libélula, que a larva da libélula vai comer a larva do mosquito, dependendo do local também, mas que a libélula não vai eliminar o mosquito, né? E que assim, se eu deixar o meu reservatório, o meu potinho, o balde, a lona jogada, o mosquito vai continuar nascendo. Né? É muito importante conscientizar a população e nos locais onde tem bastante criação de abelha, que os próprios produtores verifiquem seus entornos, eliminem reservatórios, porque se não tivermos a doença, a gente não vai realizar, né, as pulverizações. Como eu falei, é a última situação, a pulverização é a nossa última opção e ainda a gente faz com determinação. E, assim, quanto às unidades de saúde, eu havia esquecido de relatar, a SECOM também está mandando vídeo orientativo para as unidades de saúde. Toda unidade de saúde tem uma televisão lá e também, hoje à tarde, a gente vai ter uma reunião com os representantes de supermercado para verificar se a gente consegue colocar mídias de orientação dentro das lojas quando ficam fazendo propagandas também. Então, assim, a gente está tentando, de todas as formas, abranger 100% da população, né? Essa casa mesmo, né, poderia, né, fazer diversas orientações também. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, tanto do setor público quanto do privado. A gente tem que tentar de tudo. Temos um prognóstico para os próximos meses complicados? Temos. Mas eu acho que, se a gente fizer essa questão de orientação e conscientização da população, a gente pode evitar, né, que a epidemia continue ou que já iniciamos 2023 com a epidemia. É uma ação de todos. Deixa eu só comentar uma questão também que eu esqueci de mencionar. Existe um outro produto que poderia ser aplicado? Existe uma outra opção? Não existe? É tudo veneno. Enfim. Se adapta. Não vai. Ele não se tem, adapta. A gente até tinha antes, mas se adapta, não tem jeito. E assim, a gente pensar em questão de saúde pública é tudo. É a saúde do ser humano, a saúde dos animais, é a saúde do ambiente. Se a gente não tiver qualidade no nosso ambiente, a gente deixa de ter, sabe, assim, políticas públicas, políticas de saúde que são pontuais, elas não são efetivas. Então, eu preciso pensar no ambiente como um todo e na saúde como um todo para promover saúde. Até porque, às vezes, se tenta fazer aquele jogo, se preocupa mais com o humano, menos com o animal, mais com o animal, menos com o... Esse jogo não leva a lugar nenhum. A gente já ouviu, quando se trata de causa animal, tem aqueles, agora estão pensando só nos animaizinhos, não, é um conjunto, né? Então, por isso que estamos aqui discutindo. Eu acredito que todos aqui, né, vão fazer sua parte e vão nos ajudar quanto a isso. Né? Porque determinação a gente é obrigado a cumprir, não é verdade? Vereador Maurício. Bom, presidente, vereador Marcos, convidados, né, parabenizar. Hoje, na verdade, a manhã foi bastante esclarecedora, né? Muita informação chegou para nós e pode ter certeza que nós iremos fazer a nossa parte, além da divulgação, que é importante, que tem um papel importante, através da Câmara. Nós temos aqui a TVL, que poderá também ajudar bastante nessas informações. Então, fico muito feliz, parabéns a todos aí, e a gente está sempre à disposição. Vereador Adriano, vereador Maurício, senhoras e senhores, eu iria sugerir exatamente isso, uma campanha de conscientização também pela TV Legislativa. No mais, agradecer a todos. Eu acho que o ponto importante aqui é necessário um esforço, sim, mas avisar com antecedência, eu acho que isso é possível de cumprir, mas é a população. A minha avó já dizia, prevenir é melhor do que remediar. Então, a população realmente trabalhar, todos unirem forças na questão da prevenção. Parabéns.
Bom, sendo assim, né, eu realmente agradeço a todos, né, repito, aqui, por mais que a gente teve aqui alguns momentos de, entre aspas, embate aqui, mas um embate positivo no sentido de realmente nós caminharmos com objetivo, e aí a última frase colocada aqui pela Simone, né, a professora Simone, foi importante, né, porque é o conjunto, né, é a vida humana, é a natureza, é o meio ambiente, é os animais, enfim, nós não vivemos, nós precisamos de todas as coisas, né, e com certeza, né, como eu já havia comentado aqui, inclusive, né, a gente gostaria que não tivesse nenhum óbito, né, por dengue no nosso município, mas também não gostaríamos de ver a mortandade das abelhas, porque sabemos da importância delas para a vida humana. Sabemos que sem a polinização, sem a presença delas no mundo em que vivemos, né, se eu não me engano, vocês são cerca de, professor me corrige aqui, 80 e poucos por cento, mais de 80% da nossa alimentação depende da polinização das abelhas. Olha só, mais de 80%. E a gente, frutas, legumes, enfim, tudo que nós humanos consumimos depende da polinização. Então, olha só a importância, né, e por muitas vezes eu apanhei aqui nesta casa, fui alvo de gozação, fui alvo de crítica, de pessoas, né, ignorantes, que não desconhecem, né, não têm informação da importância das abelhas. O vereador Maurício sabe, que inclusive um cidadão lá do Progresso, né, fez videozinho, né, colocou aí nas redes, né, tirando sarro de que tem vereador preocupado com as abelhas, preocupado com isso, preocupado com aquilo, né, fez um videozinho fazendo de conta que estava falando com a colmeia de abelha, né, tal de Danilo Machado, né, tal, enfim, e a gente, inclusive, falou sobre isso. E fora isso, nas redes sociais também, né, quando a gente tratou de alguns temas das abelhas, falando, os vereadores não têm mais nada que se preocupar, agora vão se preocupar com as abelhas. Nós temos muito que se preocupar com todas as questões. A gente trabalha aqui diuturnamente, pensando em todas as questões, mas também pensamos na natureza, no meio ambiente, no equilíbrio ecológico e naqueles seres, né, pequeninhos, mas, porém, tão importantes para a nossa própria vida humana, né? Então, enfim, eu só faço essa fala porque, né, enquanto estiver aqui, a gente não vai desistir de trabalhar esse tema que é crescente, né? Graças a Deus, nós estamos vendo aí um maior número de pessoas se conscientizando sobre a importância das abelhas, sobre a importância delas no mundo em que vivemos. Estamos vendo aí o crescimento a manutenção da apicultura, mas também o crescimento da meliponicultura, que são, né, a criação das abelhas sem ferrão, inclusive no ambiente urbano. Nós temos visto aí, inclusive, pessoas de vários segmentos começando a criar as abelhas sem ferrão. A gente tem visto aí matérias fantásticas no Globo Rural, matérias fantásticas, inclusive, de pessoas famosas aí que estão ajudando a incentivar a criação de abelhas, né? A gente, recentemente, Ivete Sangalo, vários artistas, várias pessoas aí, né, que têm mostrado como é importante a gente preservar e cuidar das abelhas. Mas vamos trabalhar em conjunto, né? Esperamos que realmente vamos fazer esses encaminhamentos aqui diversos, requerimentos, indicações, vários encaminhamentos, leve todas as questões apontadas aqui. Sim. E as sugestões nessa reunião. A gente, né, futuramente pode se reunir novamente e deve se reunir novamente para fazer uma avaliação de todas essas questões, de resultados, né, do que realmente se colocou em prática ou não, e, enfim, principalmente que a gente possa sair daqui com a certeza de que vá se fazer o possível para que não ocorra mais esses problemas que ocorreram, né, não tem realmente como não tem como aceitar a forma de que é conduzido e que acontece o aviso desse trabalho. Não tem, é humanamente impossível também, né, que um meliponicultor, um criador de abelhas, possa fazer ali a tentativa de salvar elas da forma que ocorreu nessas duas ocasiões aí. Então, se isso já de concreto acontecer após essa nossa reunião de hoje aqui, já é, de certa forma, um avanço, fora os outros que a gente vai buscar, mas que a gente possa realmente trabalhar no sentido de se fazer um trabalho mais próximo possível lá do local. As pessoas, o meliponicultor, talvez nem está naquele grupo de WhatsApp. Nós temos todos os meliponicultores no grupo de WhatsApp, nós temos uma boa parte, mas nem todos estão. Ou seja, lá onde está o seu Paulo, está o seu Hermínio, pode ter mais 4 ou 5 que não estão no grupo, e aí já era, né? Agora, acho que o trabalho pontual é ali naquela comunidade, se buscar formas, aí entra agente de saúde, entra de edemias, fazer um trabalho ali no foco, mas o trabalho casa em casa, de comunicar, precisa
um papelzinho, um mosquitinho, uma folha. Nós aqui, né, vereador Marcos, temos aqui, a gente está à disposição. Poxa, tem o gabinete do vereador Marcos, tem o gabinete do vereador Maurício, tem o nosso... poxa, que seja ali uma xerox preto e branco, um papel, que seja feito um trabalho casa em casa. Não sei, a gente tem que buscar solução, que não seja por falta de algo básico, né, para a gente chegar realmente casa em casa e se fazer um trabalho ali para evitar que aconteça esse tipo de coisa, que aí não prejudicou só os criadores de abelhas ali, mas, como foi falado aqui, né, se meteu veneno nas pessoas que estavam passando, nas crianças, nos moradores, e já foi. Né? Só para finalizar, uma sugestão. Você falou sobre algumas inserções com a CEMED, né? Quando a gente... Tem horas que a gente tem que falar com os superiores, mas tem hora que a gente tem que falar com quem trabalha, tá? Então, em vez de inserções diretamente com a CEMED, fosse feito inserções diretamente com os professores de ciências do município, tá? E esses professores forem trabalhar diretamente com os alunos, eu acho que vai ser mais eficaz, porque você está falando com o chefe diz, vocês têm que fazer. Muitos deles vão olhar, não, estou cheio de coisa para fazer, eu não estou afim. Mas se pegar e fazer uma formação, que eles já são, muitos são formados em ciências biológicas e alguns são, a maioria é formada em ciências biológicas, tá? E fizer uma formação específica para a questão da dengue, ele já sabe muitas coisas, mas é importante trazer os dados que você tem em mãos na questão dos bairros e tudo mais, e fazer essas inserções com os professores que vão estar diretamente ligados com as crianças e que eles tenham um espaço realmente para fazer lá com as crianças. Eu acho que pode ser um caminho assim bem mais eficaz do que simplesmente dizer para o chefão que tem que dizer, vocês têm que fazer. Não, vamos trabalhar com eles diretamente. A gente já capacitou os professores da rede municipal. Não estou lembrada da data, mas o secretário de Saúde também teve uma reunião na FURB, se eu não me engano, né, com coordenadores e diretores de escola. Não tenho bem certeza, mas não faz muitos dias isso. Também o secretário foi até lá e orientou e fez o pedido. Fizemos na sala de situação um pedido diretamente à Débora, que hoje ela é a representante da CEMED na sala de situação, onde foi orientado que todos os professores, não só ciências ou biologia, ciências biológicas, mas sim todas as matérias, porque é uma matéria transversal, né? Então, podemos trabalhar com várias, né, ciências, geografia. Como é um tema transversal, eu acredito que dá para a gente trabalhar com qualquer matéria, né, com qualquer disciplina, com qualquer disciplina. Então, a CEMED também já está fazendo essa orientação. Eu acho que seria muito importante um representante dessa casa estar participando das reuniões da sala de situação, até para ficar, né, ver todos os problemas que a gente pega na cidade, porque não é só temos a questão da abelha, temos a questão do lixo, temos a questão do descarte irregular. Então, assim, são muitas situações que a dengue, que a proliferação do vetor, acaba pegando como um todo, né? Então, assim, hoje a gente está discutindo esse tema, mas... Sim, o tema é bastante abrangente. Desculpa, mas continuamos com o chefe. A minha sugestão é diretamente com os professores. Não é diretor, não é com o secretário, é com os professores. Porque se a gente ficar no chefe, isso não está funcionando. Vocês já estão vendo que não está funcionando. Eu tenho que falar com os professores diretamente nas escolas. Eu quero encerrar aqui, preciso encerrar realmente, que já estou sendo chamado aqui para encerrar, mas a questão do lixo a gente também tem que tratar, que ela também vai estar dentro dessa questão da dengue. Infelizmente, as comunidades mais carentes não têm a coleta. Aí se faz campanha de meio ambiente, de separar o lixo reciclado, de tirar esse lixo que pode estar lá sendo o reservatório para a criação da dengue, da rua, da grota, do córrego, disso, daquilo. Enfim, se trabalha na escola, mas não se tem a coleta do lixo reciclado. A Velha Grande, por exemplo, não tem coleta do lixo reciclado. Esse lixo vai para onde? Né? Então, assim, tem uma série de questões que também deve ser levado para essa reunião lá e dizer, poxa, lá onde está tendo a infestação da dengue, não está tendo coleta seletiva, não está tendo... Cadê o papel do SAMAI, cadê o papel, enfim, isso tudo tem que chegar ao secretário de saúde. A gente tem representantes, né, dentro da sala de situação. Isso, para fazer um trabalho lá com relação aí agora do lixo, só para também, eu acho que é importante, porque ali o lixo
né, de forma geral, está sendo também... né? Gente, só para encerrar, eu tenho que encerrar, agradecer a participação de todos, né, obrigado, né, encerrando aqui a Frente Parlamentar de Defesa da Apicultura e da Meliponicultura, né, a todos que estiveram presentes, porque devido ao passar da hora, a gente já tem outras atividades de sessão ordinária, comissões de educação e outras aqui na casa. Agradeço a todos, obrigado, bom dia.